Podcast Justiça Explica. Fique por dentro dos serviços do TJBA. Somente em 2018, mais de 16 mil denúncias foram recebidas no Brasil referente a crimes virtuais contra a mulher. Um aumento de 1.640% em relação a 2017. Os dados são da organização SaferNet. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos começando mais um episódio do podcast Justiça Explica, o guia do cidadão para entender o universo jurídico e o assunto desta vez é a violência contra a mulher no meio digital. Quem conversa com a gente sobre isso é a presidente da Coordenadoria da Mulher do TJBA, desembargadora Nájila Brito. Seja bem-vinda, Deza. Obrigada. Quero também dar um alô aí aos nossos ouvintes, né? Dessa rádio do nosso TJ. Ótimo, é sempre um prazer recebê-la aqui na rádio. Sobre as ações de violência contra a mulher, quais são as mais recorrentes no meio digital? No caso aqui do nosso tribunal, os nossos fóruns, tanto as varas de violência como as varas crimes comuns, ocorrem principalmente 3 tipos de crime. O stalking, que é a perseguição, previsto no artigo 147-A, é um crime até recente, mas muito conhecido das nossas mulheres, porque é a famosa perseguição. Sabe aquela pessoa que não deixa a mulher voltar a viver? Quando, por exemplo, termina o relacionamento, ele não Exatamente, esse é o maior perigo, quando termina o relacionamento. E isso ocorre tanto no meio físico, no meio real, como no meio virtual, porque aquele perseguidor, ele descobre onde ela está. Teve um caso concreto aqui de uma jovem que ela foi morar com o pai nos Estados Unidos para se ver livre dessa perseguição, e ele descobria onde ela estava. E aí nós começamos a pesquisar o porquê que ele estava sabendo sempre para onde ela tinha ido. E verificamos que ela postava, e aqui vai um aconselhamento para as pessoas que estão nos ouvindo, que tenham cuidado, né, com os Instagrams, com as redes sociais, principalmente aquelas que dão localização, em que você posta, você traz fotos pensando que está tudo bem, mas não está. É importante lembrar para quem nos ouve que o stalking tem entre suas características a perseguição reiterada, a comunicação indesejada, a invasão de privacidade. Na nossa conversa, Deza, de bastidor, aqui antes da gravação, a senhora citou ainda outras 2 ações que mais chegam a esse tribunal nessa seara, que foi o estupro virtual e aquelas mensagens voltadas à extorsão pelo WhatsApp. No caso de a pessoa perceber que está sendo perseguida, vamos supor no stalking, ou sofrendo alguma ameaça, vingança, né, pela internet, o que ela pode fazer, desembargadora, nesse caso? Na verdade, nós estamos agora buscando essa responsabilização do provedor. Então, tem que de imediato, administrativamente, não precisa nem ser de logo judicialmente, buscar o provedor para que identifique quem está mandando aquelas mensagens e também retire do ar. No caso, por exemplo, de jovens que foram postadas foto e como se elas estivessem vendendo serviços sexuais. Aí, por haver uma menor, foi procurado o Ministério Público para as ações cabíveis, mas, de imediato, oficiou-se ao provedor, que no caso era o Google, para retirada imediata daquela postagem. E isso foi cumprido. Aí, no caso, a pessoa, ela pode fazer isso por pode conta fazer própria pessoalmente, mesmo? pessoalmente. Não precisa de um... Não precisa, porque se tem algo que está maculando a imagem daquela pessoa, está de forma que não seria do direito da outra pessoa publicar sobre aquilo, e aí não só porque macula, como também diminui aquela pessoa como ser humano, né? Mexe com a sua dignidade, aí tem direito de imediato de solicitar que retire aquela postagem. Então, muito cuidado com tudo, com o número de telefone. Quando estiver passando por uma situação dessa, o máximo possível de sigilo, de cuidados e discrição é o que a gente tem que ter. Mas lembrar que não é o crime de perseguição,
previsto no artigo 147A, aquela pessoa que fica por 2 horas atrás de você, que numa festa está sempre ali por perto. Precisa ter uma reiteração. Né, comportamento frequente. Um comportamento bastante frequente para significar esse crime, porque então pode aí ser denunciado, né? E aí vai responder por crime. Nesse caso, qual deve ser o primeiro passo? Né? A pessoa percebeu que está sendo perseguida, é um comportamento frequente, o que ela deve fazer? Ela deve, primeiro, procurar, pode ser, se for o número de telefone, que 180, né, que vai dar uma orientação sobre tudo a ser feito. Também, se estiver acontecendo naquele momento, ela estiver em perigo, tem que ligar o 190, porque vai deslocar uma viatura até lá, qualquer delegacia, a delegacia mais perto, ou as DEANs, né, que são, de qualquer modo, atendem os crimes sexuais. Né? São especializadas em crimes contra a mulher, mas pode ser qualquer delegacia de polícia, no interior ou aqui na capital, que esteja mais próxima dessa mulher. Para você que está sintonizado agora no podcast Justiça Explica, estamos falando sobre violência digital contra a mulher com a presidente da Coordenadoria da Mulher do TJBA, desembargadora Nájila Brito. Falando um pouco mais sobre a legislação, desembargadora, a nossa legislação brasileira caracteriza o estupro como ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com a pessoa se pratique outro ato libidinoso. Já é possível reconhecer que existe o crime de estupro virtual? A gente pode dizer que já é algo verdadeiro, um fato? Já encontramos até na literatura falando sobre estupro virtual, mas eu pessoalmente considero, mesmo praticado virtualmente, é o crime de estupro. E tem que ser denunciado como tal. E aqui vai outros aconselhamentos, né, já que estamos falando para ouvintes, que às vezes podem ser leigos, toma cuidado com a sua criança. Celular tem que ter uma idade certa, hoje as escolas estão até proibindo, e é ali que começa, porque às vezes a criança pensa, o adolescente, os nossos adolescentes também caem muito, né, nesse engodo, pensam que está ali. O menino pensa que está uma adolescente, uma menina falando com ele. A menina pensa que está um adolescente, um jovem rapaz falando com ela. E às vezes está aquela pessoa que já tem useira e vezeira nessa prática e que às vezes consegue encontrar aquela criança, consegue marcar, e a criança dribla os pais, porque os pais não prestam atenção naquilo que está acontecendo na vida dos filhos. É muito importante seguir, observar com quem ele está falando. Já salvamos adolescente de ir numa prática dessa e ser avisado e a gente colocar a polícia para encontrar essa espécie de criminoso que não é virtual coisa nenhuma, porque o virtual pode se tornar bastante real. Quer dizer, nesse caso específico, ele se vale de um perfil falso para poder fisgar a vítima e troca as mensagens e arquiteta tudo, né? Exatamente. Hoje temos que ter cuidado com essa inteligência artificial que avançou muito. Já é possível até colocar fotos, né, como se fosse uma pessoa que já se apresentou, coloca com outro corpo e outra face, fazendo-se passar por outra pessoa, aquela pessoa que a pessoa admira, e com isso vai conquistando. Então, o papel aí, tanto da pessoa que não se deve deixar enganar, e aqui eu vou falar de outro tipo de estupro, que a gente já discutiu, que é o estupro sentimental, em que homens e mulheres também são ludibriados por pessoas que, na verdade, só querem dinheiro, e aí vem com falsas dívidas, dizendo que estão muito endividados, dizendo que estão doentes, e as pessoas vão passando dinheiro para aquela pessoa, ou quando não vão até se dirigir para a morte, porque às vezes é atraído, já teve algum caso aqui de homens que foram mortos pensando que do outro lado está uma jovem mulher bonita e que ele deseja se relacionar, e quando vai ao encontro não é, e aí encontra a morte. Então talvez a primeira coisa seja desconfiar, não é? Quando você está diante de uma proposta, de um elemento sedutor, abre os olhos, verifique, pesquise, veja se realmente ele é verdadeiro ou não. Os golpes são inúmeros. Então, o aconselhamento sempre é checar
checar, ter cuidado, veja com quem está falando, não vá sozinho, veja, faça o possível, porque a pessoa mais importante é você. Você não deve se colocar em risco. E o mundo virtual, ele é muito enganador, muito. São inúmeros crimes, por meio do WhatsApp, por meio de, passando-se por outra, pelo filho, vem exatamente como é o perfil daquele filho, e aí pede, eu conheço muitas senhoras que perderam dinheiro com isso, e depois vem conversar conosco, porque coloca exatamente como se fosse o filho, a mesma linguagem, tudo exatamente igual, e aí ela repassa o dinheiro, porque, meu filho me pediu para eu pagar uma conta, e na verdade não era o filho, é aquele criminoso que está ali por trás para tomar o seu dinheiro. Exatamente, Deza. E vamos reforçar aqui os canais de atendimento. No caso, se a violência estiver acontecendo, ligue 180 e denuncie. 180 é a Central de Atendimento à Mulher. É um canal de denúncia que presta uma escuta e acolhimento especial para mulheres em situação de violência. Tem também o 190 da Polícia Militar da Bahia. Se a violência já aconteceu, a mulher deve registrar a ocorrência policial na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher mais próxima ou em qualquer outra delegacia territorial. O episódio do Justiça Explica de hoje abordou o tema violência digital contra a mulher e recebeu a presidente da Coordenadoria da Mulher do TJBA, desembargadora Nájila Brito. O programa contou com os dados do site Dossiê Violência Digital. Para ouvir novamente esse episódio, o site do Tribunal na aba Agência de Notícias está sempre disponível e daí é só clicar em Rádio Web TJBA. Podcast Justiça Explica. Fique por dentro dos serviços do TJBA.